Hoje eu trago aqui um cara que eu acompanho, acho que desde 2015, né? E acompanho e já vou deixar claro que eu admiro, viu? E já tive até um embate aí leve aí ao longo dos últimos meses, né? Mas nada que um bom papo não consertasse. Mas é um cara que, muito jovem, já figurava entre os 30 pessoas mais influentes do mundo. Ele teve 500 mil de votos para deputado federal em São Paulo. É o Kim Kataguiri. Kim, obrigado, meu irmão, eu que pela agradeço. sua presença. Prazer, aqui. meu. Foi uma leve discordância, tá, irmão? Não, mas tá tudo superado. Bem, tá superado. Quer falar por quê, irmão? Não, a gente teve a discussão lá atrás sobre a Lei Anti-Oruan, né, que foi apresentada primeiro pela Amanda Vettorazzo, vereadora lá em São Paulo, basicamente sobre proibição, né, de financiamento público para aqueles que fazem... aliciam, na realidade, para o crime organizado, né? Com propaganda para facções travestidas de shows. E aí, eu acho que você falou alguma coisa de, porra, tá preocupado com isso aí? Tem muita coisa mais importante para preocupar. Exatamente. Ou então, não sei se era isso ou se era não dá para aplicar, alguma coisa nesse sentido. Eu falei sobre a aplicabilidade da lei, para falar a verdade. E aí, acho que até um amigo em comum, aí o Luciano fez uma ponte de falar, porra, não é bem desse jeito que o Pimentel tá pensando, né? Dá para executar, é o contrato da prefeitura, é uma coisa que já... É um controle que já é feito, que teria uma coisa a mais, que agora, aliás... tem muito mais clareza, né, daquilo que a gente tá falando, tudo comprovado, Porque você fez essa colocação, Oruan, Deolane, tudo que a gente falava lá atrás, que o que rebatiam do nosso discurso na imprensa era, não, mas é só, vocês querem criminalizar a cultura da periferia, primeiro como se cultura de periferia fosse cultura de crime organizado, né, que já é um puta de um preconceito, e segundo de falar, não, os cantores eles só cantam a realidade em que eles cresceram, não, uma coisa é você narrar, uma coisa é você falar que passou por aquilo, que você tá acostumado com aquilo, que aquilo foi a sua vida, outra coisa é você convidar as pessoas para fazer parte da facção e exaltar a facção, né, então... Foi esse o nosso primeiro embate. Agora, Kim, tem algo mais além disso, hein, cara? Hoje eu vi a entrevista lá do promotor em São Paulo, que eu muito admiro também, qual é o nome dele? O promotor? Gaquia. Ele já colocando que esses influencers e também esses aí rappers, né? Eles de fato estão lavando milhões e milhões de dinheiro do PCC e do Comando Vermelho. Então você colocou isso nas tuas redes... Bem antes dessas prisões, né? Sim. Foi o pioneiro dessa porra, então. Sim, não, a gente começou falando primeiro sobre a propaganda e sobre o vínculo com o crime, né? Que a gente falava que não era você cantar a própria realidade, era você aliciar para o crime, mas também de pessoas que estavam envolvidas com lavagem de dinheiro, né? Eu até estava assistindo essa semana lá a entrevista do MC Rian pro Cabrini, né? Sim. Que ele chorou pela testa. Eu vi. Né? É um negócio bem tosco. E dele falando, não, porque o restaurante da minha avó, né, vendendo carbonara, faturou 30 milhões em 18 meses. Eu falei, porra, mas que carbonara é esse, meu? Pelo amor de Não Deus. tem muito segredo, não, de fazer um carbonara pra você vender tudo isso em um período tão curto de tempo. Então... Não só aliciamento pro crime, mas também lavar dinheiro pro crime organizado. E de um braço de propaganda, né? Em São Paulo a gente teve várias operações, sempre teve operação ali da divisão dos jalecos, né? Que eram os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem que atendiam membros de facção que tomava tiro, enfim, no enfrentamento. Das gravatas, né? Que eram aqueles promotores que tiveram um cursinho pago pelo PCC, juízes, advogados. E aí... Operação Grito Falso, que teve em São Paulo, também mostrou sobre a nova divisão de propaganda, né? De fazer documentários, de produzir músicas, enfim. Teve até um documentário colocado na Netflix, eu não me lembro qual foi o nome, mas em que algumas lideranças do crime organizado falaram, em que o ministro da Justiça à época falou, em que o presidente do Supremo falou sobre a precariedade da situação nos presídios. Aí depois o Ministério Público de São Paulo descobre que na realidade era uma peça de propaganda feita pelo próprio PCC, né? O PCC tem um braço de comunicação, de operação psicológica, então. Sim, e é porque... Existe uma guerra para demonizar as forças de segurança, né? Como se as forças de segurança fossem um instrumento de opressão contra a população mais pobre, quando na realidade isso é propaganda do crime organizado, infelizmente às vezes vocalizados por lideranças políticas que de fato têm relação com o crime, outras vezes vocalizados por pessoas ingênuas que realmente acreditam nesse discurso e que precisa ser desmantelado, que precisa ser desmontado, né? Quando fica muito claro o elo com o crime organizado,
mostra-se o viés, né? Que não é uma visão de mundo, não é uma posição legítima, não. Uma propaganda pro crime articulada pelo crime, né? O que eu sinceramente não sabia que você era pré-candidato ao governo de São Paulo. Na minha opinião, você ia se lançar novamente a deputado federal. Fez uma carreira lá muito legal, com boas ideias. Aliás, uma ideia que pode ajudar a mudar o Brasil nos próximos anos. Você é autor, né? Que é finalmente aumentar a pena por crime de furto, né, e roubo no Brasil também, né? Mas eu queria que, se você pudesse, cara, fizesse um diagnóstico da segurança pública de São Paulo. Por quê? Você vai enfrentar o Tarcísio, possivelmente, e a taxa de homicídio de São Paulo hoje é uma das menores do Brasil, aliás, uma das menores do mundo, 5,7 homicídios para 100 mil habitantes. E o governo de São Paulo fez algo que muita gente entende como um símbolo da vitória, que é a retirada da Cracolândia, junto com a prefeitura, logicamente. Então, você pode fazer um diagnóstico de São Paulo hoje, se a coisa está indo bem ou se não está indo bem? Não, definitivamente não está indo bem. Acho que a questão dos homicídios, na realidade, os homicídios altos, né, no estado de São Paulo sempre foram briga de facção entre criminosos, né? E nunca tiveram um impacto muito grande na sociedade paulista, porque não eram pessoas, cidadãos comuns, inocentes sendo mortos, né? Na maior parte das vezes era briga entre facções e entre criminosos. Então tem um impacto menor no dia a dia do cidadão. Obviamente isso precisa ser combatido, né? Agora, a percepção de segurança, e isso eu falo por mim mesmo, né? Pô, eu fui assaltado 6 vezes já no estado de São Paulo, pessoalmente, e hoje a insegurança ainda é muito grande e não existe mais. Antes ainda se falava de não, existem bolhas de bairros nobres em que você está seguro. E acho que um caso muito emblemático que acabou com essa tese, né, é o assassinato, o latrocínio que você teve ali no Parque do Povo, uma região muito nobre ali de São Paulo, em que ciclista, um ciclista, né? Inclusive um ciclista conhecido ali pela comunidade, foi morto por causa de um celular. Então, eu acho que existe o aspecto de, realmente, o número de assaltos ainda assusta muito no estado de São Paulo, principalmente na cidade e na Grande São Paulo. Você ainda tem cidades do interior que tem números um pouco melhores. Ali você vai para Jundiaí, para Indaiatuba, para Americana, tem cidades, Sorocaba, tem cidades, tem regiões... Ribeirão Preto inclui isso? Ribeirão Preto também, São José do Rio Preto. Tem algumas cidades no interior que tem números melhores, uma sensação de segurança melhor, mas o interior sempre teve uma sensação de segurança altíssima. Essa sensação altíssima já tá para média alta, assim, você já não sente 100% seguro no interior. Eu sou do interior, né? Eu nasci em Salto, fui criado em Indaiatuba. Na cidade de São Paulo, a sensação sempre foi... Indaiatuba é um paraíso da segurança pública. Não, Indaiatuba realmente é uma cidade que sempre teve bons indicadores, que sempre disputou ali top 5, né? Indicadores de maneira geral, né? De saúde, de educação, de segurança do Brasil. Mas o interior, que sempre teve essa sensação maior, agora você já não está mais tão seguro. E na capital e na Grande São Paulo, ainda um problema muito grande. E em relação ao crime organizado, ao PCC, primeiro que é praticamente uma unanimidade ser anti-Tarcísio nas forças de segurança de São Paulo. Sim, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Militar, Polícia Penal, né? As polícias estaduais, de maneira geral, têm uma insatisfação muito grande. E eu vejo 3 razões principais, né? Uma razão que dos governos tucanos sempre teve insatisfação em relação a salário, né? Porque o estado de São Paulo é o estado mais rico, mais produtivo do país, com uma das polícias que tem um dos piores salários, né? Mas dos tucanos já não esperavam nada, porque Alckmin e Serra já nem sequer prometiam nada, né? Falavam, vai continuar isso aí mesmo. O governo Tarcísio veio com uma promessa de que teria aumento para as forças de segurança de São Paulo. E isso não foi cumprido. Continua com os piores salários de São Paulo, sendo que é o estado em que existe a maior facção, a mais organizada e a mais poderosa do Brasil, diria até da América Latina, que é o PCC, né? Inclusive, em janeiro eu estava em missão no Japão, né? E o ministro japonês me contava que uma das preocupações do Japão agora é o PCC, que ele passou a exportar drogas para lá. Da mesma maneira para os Estados Unidos e para a Europa. Então, assim, chegou do outro lado do mundo, né? Chegou a já fazer convênio com a Yakuza
para você ter mulas, né, levadas até o Japão e fazer, inclusive já com... Tem um número muito restrito de advogados no Japão, né? O Japão, apesar de ter 100 e poucos milhões de habitantes, tem 50 mil advogados. Nem se compara com o Brasil, que tem 2 milhões, né? E começou a ter demanda por advogados que falam outras línguas, inclusive o português, para atuar nos casos no Japão. Então, assim, o Estado que tem essa facção tão organizada que passou a exportar crime, tem uma das polícias mais mal pagas e com descumprimento de palavra, né? E não é por falta de orçamento, né? Porque não foi priorizado, né? O Tarcísio escolheu priorizar outras áreas que não a segurança pública em termos de orçamento. E não de orçamento só de salário, mas também de estrutura, né? Tem muito caso de colete vencido, de equipamentos obsoletos, já a gente apanhando para o crime em armamento, em tecnologia, inteligência, né? Eu, inclusive... Tem um recurso que eu encaminhei para a polícia científica. Já teve compra de cromatógrafos também, que é um instrumento importante até para você identificar a composição da droga, né? Muitas vezes o crime, ele muda a composição da droga para não estar no rol da Anvisa e aí não ser considerado droga. Então, você apreende lá 500 quilos de alguma coisa que não é considerado droga, porque não tá, aquela composição química não está prevista, e aí você precisa do cromatógrafo justamente para você fazer aquela análise, passar para a Anvisa e nas próximas apreensões já ser considerado droga. Então tá faltando, tinha falta desse equipamento, encaminhei recursos para isso, da mesma maneira drones para fazer grandes operações policiais, fazer identificação até de corpos que estejam enterrados, falta, né, equipamento e tecnologia para um estado que deveria ser vanguarda nisso. Você tem na cidade de São Paulo, por exemplo, o Smart Sampa, né? O sistema que também sempre defendi, né? Que é brilhante, assim, acho que Fiquei bem impressionado, viu, Kim? É um dos maiores exemplos que a gente tem do bom uso de tecnologia para segurança pública. Mas é prefeitura, né? Prefeitura, isso que eu ia falar. Que usa inteligência artificial para reconhecer, né, a face do criminoso e aí, quando está com mandado de prisão expedido, você já prende. Isso deveria ser estendido para o Estado. Porque tem um elogio ao Nunes, isso aí, Kim? Já é um elogio ao Nunes ou não? Não, essa foi uma boa medida dele, né? Tenho algumas críticas à gestão do Ricardo Nunes, mas essa foi uma medida que eu, inclusive, quando queria disputar contra ele, né, nas últimas eleições em que meu partido não deixou, mas graças a Deus agora não tem nenhum partido que não me deixe fazer nada, que eu tenho meu próprio partido e agora disputo o cargo que nós quisermos, não tenho a menor dúvida de que a gente vai ocupar os maiores da República. Um dos pontos que eu colocava era esse, né? Ele já era prefeito e falou, olha, tem que implementar esse sistema, né? Na época ainda tinha alguma discussão, mas não é um estado policial, né? Você vai ter o seu rosto reconhecido. Eu falei, gente, é uma questão de segurança. Primeiro que já tem câmera, né, nos monitorando na rua a todo tempo, né? Ter a inteligência artificial para reconhecer o rosto só vai proteger o cidadão. Isso é pacificado hoje, né? Isso todo mundo já aceita, todo mundo vê que funciona. Isso deveria ter no estado de São Paulo inteiro. No estado de São Paulo hoje tem o Muralha Paulista, né? Mas é para identificação de placa fria, de carro, de moto roubado, furtado, que... Primeiro que hoje, né, o furto de carros e de motos já não é o principal crime, já foi o principal crime no estado de São Paulo, não é mais. E segundo que a identificação no estado todo, porque hoje, alguns municípios, por exemplo, São Caetano, tem esse sistema, igual tem a cidade de São Paulo. O criminoso sai do estado? Não. Ele sai da cidade. Sim. Ele não tá mais na cidade de São Paulo, foragido não tá mais na cidade de São Paulo, não tá mais em São Caetano, não tá mais em Indaiatuba, não tá mais em outras cidades que tem esse sistema. Mas nós precisamos expulsar do estado, né? E idealmente do país. Sim. Mas, falando do estado de São Paulo, esse sistema precisaria existir de maneira geral. E um outro ponto, outra reclamação que eu escuto, é de que, por um racha interno que nós tivemos no PCC, dentro do estado de São Paulo, que inclusive ensejou a operação no litoral, né, a Operação Verão, nós tivemos uma oportunidade histórica de diminuir significativamente e de aumentar a divisão e a fragmentação dentro do PCC, fazendo uma operação de limpa, né? E o Tarcísio, por receio de apanhar da imprensa, de apanhar de ONGs de direitos humanos, de apanhar de partidos de esquerda, não autorizou continuidade e novas operações nesse sentido de enfrentamento ao PCC. Eu não teria receio nenhum, né? Aliás, o meu histórico já demonstra isso. Enquanto deputado, não tive nenhum receio de enfrentar polêmica, de enfrentar porrada, de enfrentar pauta impopular, de enfrentar processo, de enfrentar ameaça de morte. Nunca tive problema com isso e não teria, né, no governo do estado para autorizar essas operações. Então, de maneira geral, falando de segurança, eu colocaria esses dos principais problemas que hoje nós temos no estado, e aí
tem vários outros que a gente poderia falar de educação também andando de lado, de contas públicas que a gente poderia ter mais capacidade de investimento, de velocidade de execução de obras de infraestrutura, que também é a menina dos olhos de ouro do Tarcísio, mas anda num ritmo menor do que ele próprio. E eu conheço, ele é um cara muito capaz na parte de infraestrutura. Ele é consultor da Câmara na infraestrutura e quando eu fui relator do projeto de lei geral do licenciamento ambiental, ele era o principal ministro do governo que tratava sobre o assunto, quando na realidade deveria ser o de meio ambiente, né? Mas teve uma negligência ali, mas esse é outro assunto. Mas ele é um cara que entende muito, é um técnico nessa área. O problema é que ele é um técnico habilidoso, mas ele não é um político habilidoso e não é um político corajoso. E é preciso ter uma habilidade política para você conduzir transformações no Estado, que o técnico você precisa se cercar dele, de pessoas que entendem profundamente de assuntos que você não vai ter a capacidade de entender, porque o governante precisa tratar de todas as áreas, mas é impossível que ele entenda de todas as áreas. Então você se cerca de pessoas melhores que você. Agora, esses técnicos, eles têm uma visão especializada na área deles. A visão geral e a capacidade de conduzir essa técnica para se transformar em política pública é outra coisa. Perfeito. O que eu conto eventualmente em podcast uma história de uma matéria que eu fiz sobre furto de mala no aeroporto, dos aeroportos do Brasil. E eu entrevistei um bandido, ele era peruano, e eu perguntei, ele tinha mais de 60 anotações por furto, né? E eu perguntei, por que tu vem furtar no Brasil? E ele respondeu, mas no teu país pode furtar, no meu não pode, se eu furto no meu país eu vou preso. E depois eu contei uma experiência minha numa periferia de Resende, onde nós tínhamos um problema social gravíssimo, que era o furto de bujão de gás. Você chegava numa casa de periferia, uma mãe chorando, olhando para o fogão com uma lata de óleo, com feijão, com arroz, e ela dizia assim, seu polícia, furtaram meu bujão de gás. Para quem faz lei, isso não é uma tragédia. Para quem está na periferia, isso representa a fome do seu filho e da sua família. E nós prendíamos as pessoas que furtavam bujão de gás e elas eram liberadas imediatamente da delegacia. Na delegacia mesmo. Era furto simples, não tinha arrombamento. Você responde em liberdade. E tu fez uma lei aí que o furto agora a pena mínima é 4 anos, não é isso? Isso pode provocar aí a superlotação, espero que provoque, dos presídios brasileiros nos próximos meses. Estamos preparados para isso? Você pensou nisso quando você formulou essa lei, cara? Bom, primeiro que o máximo que vai acontecer é ele ficar apertado na cela, se não fizerem novos presídios. Sim. E segundo que o que eu defendo é que se faça novos presídios, né? Porque, infelizmente, hoje, o discurso que você tem tem um encarceramento em massa, os presídios estão lotados, então precisamos soltar. Mas aí eu faço uma analogia. Quando tá faltando vaga em creche, eu falo, não, pô, essa criança, as creches estão lotadas, não vamos deixar ela sem. Ou quando tá faltando vaga em UTI, eu falo, puta, esse cara aqui precisa de uma UTI, não, joga ele fora. Não, você faz mais UTI, faz mais vaga em creche. Da mesma maneira, você faz mais presídios. Só que é impopular, ninguém quer falar de fazer mais presídio, porque chega um governador, um prefeito, fala, vou colocar um presídio aí na sua cidade. O prefeito jamais, a população se mobiliza, não quer ter. E aí, o que isso gera na prática? O juiz utiliza aquilo como fundamento para não prender. Para ele ir pro aberto, para ele ir pro domiciliar, para ele responder em liberdade, né? Então, precisa ser feitos novos presídios. E é uma relação, assim, é até um pouco constrangedor ter que falar uma coisa tão óbvia. Mas o que os estudos acadêmicos mostram é quando você resolve mais os crimes e prende mais, tem menos crime. Assim, é uma coisa tão evidente, mas que existe um discurso dominante na imprensa e por parte do governo tão grande de que não tem correlação entre você prender e diminuir crime, porque muitas vezes a gente aprende muita gente e ainda assim os crimes continuam acontecendo. Olha o tanto de reincidente que a gente tem. Tanto de cara que a gente tá aprendendo de novo. Inclusive já cumprindo, dos poucos ainda que cumprem pena, sem falar daqueles que, né, tem um monte que responde a um monte de processo, de denúncias, que às vezes que já foi condenado em primeira instância, mas ainda tem recursos, e aí tá respondendo em liberdade, ou tá foragido, e outros processos respondem em liberdade, tá foragido num processo e aparece pra falar num outro, e a justiça não pode pegar o cara pelo outro processo, por causa da esquizofrenia jurídica que a gente vive aqui. E sequer, eu fiz um requerimento de informação, Pimentel, para perguntar, né, para o Ministério da Justiça o perfil dos presos, né, principalmente em relação, e um dos dados era reincidência, né, quantos reincidentes nós temos nos presídios? O Ministério da Justiça me respondeu, não sei. Eu falei, gente, o Ministério da Justiça,
do meu país não tem dado oficial sobre reincidência? Eu tenho isso lá no... Que isso, camarada? Pelo amor de Deus. No requerimento de informação. O Ministério da Justiça não sabe. Se, na demonstração máxima de poder do Estado, que é o presídio, que é o de tirar o seu direito mais valioso que o Estado pode tirar, que é a sua liberdade, ele não tem o controle sequer se o sujeito é reincidente ou não é reincidente, imagina outras políticas públicas afora. Né? Assim, a gente não tem indicador, é assustador e entristecedor o quanto o Brasil ele é atrasado e o quanto ele se atrasou nos últimos 40 anos, Pimentel. Não é nos últimos 10, últimos 20, os 40. O Ministério da Justiça não tem esse dado, mas eu vou te dar um dado aqui do Rio de Janeiro que eu obtive hoje, através de um jornalista. Você conhece o bairro da Tijuca, onde fica o Maracanã, né? Esse bairro tem o 6º Batalhão da Polícia Militar. Esse batalhão prendeu esse ano 95 bandidos em flagrante. Desses 95, 81 eram reincidentes. Ou seja, a Polícia Militar me oferece o dado, o Ministério da Justiça não consegue me oferecer. Então esse batalhão, na verdade, prendeu 14 bandidos novos. 81 já deveriam estar em cana, né? Então isso assombra o Brasil, cara. E você falar que o Ministério da Justiça não tem esse dado porque vai sentar aqui, se Deus quiser, um dia, o André, que é o secretário nacional da questão penitenciária, né? Uhum. E eu vou perguntar isso para ele, porque eu conversei contigo ali antes de começar o podcast sobre 3 estados de esquerda, que é Piauí, que é o Rafael Fonteles, que é a Paraíba, não me lembro o nome do governador, mas é PSB, e o Espírito Santo, Renato Casagrande, PSB. Esses 3 estados aí estão conseguindo reduzir roubo de uma forma contínua, né? Esses 3 estados aí mais que dobraram o número de presos em 5 anos, né? O Piauí dobrou em 4 anos, de 4 mil presos para 8 mil presos. A Paraíba dobrou em 10 anos. E o Espírito Santo de 8 mil para 24 mil presos. Ou seja, estados de esquerda que estão na contramão do que o Lewandowski pregava, né? Uhum. O Lewandowski, se eu tenho uma mágoa de algum ministro no Brasil, porque eu não guardo mágoa, de fato era do nosso ministro da Justiça. Ele não falava em desencarceramento, ele dizia desencarceramento em massa. Era mais do que isso, né? E você está falando aqui, está concordando que é uma política pública equivocada e que mata o morador de periferia, né, irmão? Não, o mais prejudicado, né? Porque o rico, quando ele é roubado, ele compra no mesmo dia que ele perdeu. Exato. O pobre não, o pobre ele ainda tá pagando o que perdeu e vai tirar dinheiro, sabe-se lá de onde, para comprar algo novo, né? A gente aprovou o projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação, que aliás tem sido muito propagandeado agora pelo governo Lula, tem várias peças, inclusive, olha só, a cara de pau do governo. Uhum. Eu faço, você sabe o que é Twitch? Sim. Twitch, então a gente faço lives lá jogando na Twitch, né? Jogo Dota, né? E faço minhas transmissões jogando ao vivo. O governo federal está pagando para colocar anúncios na minha live na Twitch para falar que o governo é responsável pelo projeto que eu aprovei. Aí tu já fala, não, essa porra é minha. Pô. Isso é grotesco. E olha só, o PT votou contra o projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. O PT votou contra. O Lula sancionou por quê? Porque é ano eleitoral e tá todo mundo com pesquisa na mão, sabendo que segurança pública é o principal assunto. Então ele não queria se desgastar. E segundo, porque ele sabia que se ele vetasse, eu ia derrubar o veto. Tem maioria para derrubar o veto. Tem mais de 300 votos para derrubar o veto. Inclusive teve sessão do Congresso Nacional ontem, que se ele tivesse vetado, a gente teria derrubado. Então, é de uma cara de pau, porque aí tá mandando fazer peça de propaganda. Tu lembra exatamente quem votou contra? Se a gente falar, eu vou perguntar aqui, Maria do Rosário, votou contigo? Não, todo o PT. Todo o 100%, PT? 100%. A orientação do governo foi contra e todos os deputados votaram contra. Então o PT, categoricamente, era contra o aumento da pena por furto e roubo no Brasil. Só teve, para não falar que todo mundo votou contra, quem não votou contra é porque não estava presente. Sim. Então, ou foi abstenção ou foi contra. Né? Então, e aí depois o governo sanciona e coloca a iniciativa do governo federal, tolerância zero com o crime e um desespero agora também. A gente conversava sobre o pacote que o governo lançou de combate ao crime e falando de dezenas de bilhões de reais agora investidos para enfrentar o crime. Aí quando você vai ver, é empréstimo do BNDES para os estados fazerem o enfrentamento. Sim. A maior parte do programa não é o governo federal, toma estado, faz um trabalho aí que eu faço a minha parte com a Polícia Federal, você faz com as polícias estaduais. São 11 bilhões. Né? Aí quando você vai ver dos 11, 10 é empréstimo. 10, então peraí.
O governo federal não está nem ajudando os estados, está emprestando o estado que já tem dívida com a União. O Kim, você prestou atenção nesse anúncio do governo federal e eu gostei de alguma coisa e fiz ressalvas, né? Mas você percebe que o governo federal não fala em recuperação de território, né? Tu percebeu isso? Sim. Parece que é um assunto que o governo federal não quer se envolver, né? Que é o principal tema, né? Quando a gente foi tratar no projeto antifacção na Câmara, o governo também era contra, né? O que ficou definido da lei contra a penalização de grupos ultraviolentos de domínio de território, né? Tanto que o voto da base do governo foi contra o relatório do Derrite na Câmara dos Deputados. Depois que teve alteração do Senado, que o governo mudou o voto, né? E que queria o texto mais brando, inclusive tirando a definição de ultraviolento, de ocupação de território, que é a principal pauta, né? Inclusive que o Renan Santos, aí, meu pré-candidato à presidência, sempre fala, né? De bandeira, escola e quartel. Retomada de território. A bandeira porque é o território brasileiro. Perfeito. Né? E a adoção do direito penal do inimigo, que em parte foi aprovado, e eu espero que seja chancelado no Senado, na PEC da segurança, e tem alguns elementos também no PL antifacção, que é como se tivesse uma nação estrangeira nos invadindo. É como se Paraguai tivesse pego suas forças armadas, tomado o território, aquele território não está sob leis brasileiras, está sob leis paraguaias, com o exército paraguaio, com o hino paraguaio, com o tribunal paraguaio. Da mesma maneira, o crime organizado, né? Tem um tribunal próprio, tem forças armadas próprias, são pessoas que não fazem parte do pacto social da Constituição. Não é uma pessoa que roubou, que furtou, mas que, de maneira geral, ele entende que o Estado brasileiro, ele é o Estado legítimo e que ele está sendo punido por um Estado legítimo. Não. Ele é uma pessoa filiada a uma outra Constituição, a Constituição do crime, a um outro tribunal, o Tribunal do crime, a um outro país, seja do Comando Vermelho, seja do PCC, e este cidadão, portanto, tem que ser tratado de maneira diferente. Da mesma maneira como a gente tem na lei antiterrorismo, que é o elemento mais concreto que a gente tem de direito penal do inimigo, porque a legislação, olha, o cidadão, ele, por exemplo, não responde por um crime fazendo um ato preparatório, né? Sim. Então, se tem uma sala lá e pegam na minha sala, olha, eu vou assaltar o Pimentel, tá aqui o plano, essa aqui é a casa dele, aqui é o horário que ele sai, aqui, e se tiver escrito plano de assalto ao Pimentel, aí tá lá a rota dele e tal, a arma que eu vou usar, já comprei, tá tudo, se a polícia pega, não cometi crime nenhum. Certo. Me preparei. Agora, o terrorista não. Vou explodir uma bomba no ônibus pra defender minha posição política, né? Ou por uma posição religiosa. Vou explodir uma igreja porque discorda daquela religião. Encontrou o plano, é crime. Por quê? Porque ele é um inimigo. O terrorista é uma pessoa que não se sujeita à legislação como um cidadão comum. Da mesma maneira, a gente quer tratar o faccionado. De retomada de território tem que ser a principal pauta hoje do Partido Missão. É a nossa principal pauta. Adoção do direito penal do inimigo, retomada do território, inclusive com decretação do estado de defesa, com o direito de se fazer busca e apreensão dentro desses territórios sem o mandado judicial e de proibir a reunião de pessoas sem o mandado judicial. Porque nós estamos num estado de guerra. Nós estamos vivendo uma guerra agora. E contra inimigos que, como não se sujeitam às regras e às leis do nosso país, do nosso convívio social, do nosso pacto constitucional, precisam ser tratados como inimigos. E no inimigo, se o inimigo não se rende e você faz ele de prisioneiro, você mata, né? Daí o nosso lema prendeu, matou, que agora o Flávio Bolsonaro copiou como prendeu, neutralizou. Então, eu concordo plenamente com você que isso deveria ser pauta número 1. Mas o governo não moveu uma palha para retomar qualquer território, pelo contrário. Você teve a ANL, por exemplo, naquele episódio que ela andou sem capacete. Ali não me lembro onde é que foi. Né? E aí ela falou, não, sem capacete, porque ali, a regra dali é que não pode usar capacete. Gente, peraí. Uma ministra de Estado tá falando, não, nesse território aqui não pode. Como assim? A lei é brasileira. Isso aqui não é Estado brasileiro. O Código de Trânsito é para todos os territórios. Tem um território ali que não, aqui a lei de trânsito não tá valendo. Então a ministra de Estado se submete a uma legislação que não é a legislação brasileira. É a legislação do crime organizado. Então o governo não só não faz nada para retomar os territórios, como se submete à lei desses territórios. Da mesma maneira, o Lula, quando foi para a favela do Moinho, em São Paulo, mandou o Macedo, que era o secretário da presidência antes do Boulos, negociar com a ONG do PCC para ver se ele podia ir para lá. Pô, mas não existe. Sou presidente da República, eu piso onde eu quiser.
Não existe um território que eu peço licença, que eu coloco o ministro para negociar. Não, é o contrário. Se alguém quer pisar no nosso território sem seguir as nossas leis, né, tem que pedir autorização para mim, para o meu ministro, para o meu governo. Não é eu que vou pedir licença para ninguém. Né? Em pouco tempo o PCC monta uma embaixada em Brasília, viu, Kim?